Gente querida, é segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 e que privilégio! Nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova, sempre numa conversa muito democrática, buscando construção de conhecimento e cidadania, buscando trazer possibilidades de entendimento, de interpretação, de didatização para os fatos à nossa volta. E sabe, janeiro, gente, é sempre um momento de meio revisitação, revisão do ano anterior, meio projeção do ano que começa, né? Então, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Compartilhe com pessoas com quem você quer abordar esses temas. Converse, discuta, dialogue, se comunique a partir do entendimento do que a gente traz por aqui. É um ponto de partida interessante para que a gente possa, de fato, dar mais tempo de tela à construção de conhecimento. Gente querida, então olha só, hoje não é pouca coisa que a gente tem para conversar. E a gente fez uma seleção aí que se interliga de fatos, possibilidades, pensando, claro, não só em exercício de cidadania, que já é algo extremamente necessário no nosso tempo, nos nossos dias, né? Mas também pensando se você está se preparando para processos seletivos, concursos vestibulares, se conhece alguém que está se preparando e quer compartilhar essa abordagem, né? Essa estratégia de estudo, faz isso porque a gente sempre corre o risco, né, de se ajudando juntos aprender mais e sofrer menos. Então, olha só, falando disso, já vou dar o sumário aqui do que vamos abordar hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os resultados do Enem da última semana e algumas proposições relacionadas à educação, principalmente no âmbito das licenciaturas, do exercício da profissão de professor, tá bom? Vamos falar também ainda do Pix. Olha, eu estou chamando atenção para a comunicação nessa nossa conversa de hoje, já vamos falar disso. Vamos falar, gente, sobre esse momento de cessar fogo entre Israel e Hamas. São 7 semanas aí, a gente vai abordar um pouco, com muito respeito, esse período e tudo isso, todas essas imagens que a gente tem visto desde domingo, né, em redes nacionais e internacionais de comunicação. Vamos falar também, pessoal, posse presidencial. Hoje tem posse nos Estados Unidos do novo, antigo presidente norte-americano. Vamos falar um pouquinho aí de algumas expectativas em relação a discurso e prática, mas obviamente essa conversa não se estanca aqui porque a posse é hoje. Então é claro que isso vai reverberar, repercutir aqui na nossa conversa da semana que vem também. Estou dando spoiler de próximo capítulo. E vamos nos lembrar também de um assunto que tem a ver com saúde, que é o banimento, desde 1º de janeiro, em Milão, é a primeira cidade da Itália a fazer isso, a banir o cigarro de locais públicos, inclusive de locais abertos, de espaço aberto, praças, parques e outros lugares assim. Vamos juntos? Então, olha só, começando já pelo nosso cenário aqui, gente, no Brasil. Na semana passada, como eu disse, na segunda-feira foram divulgados os resultados do Enem 2024. Aliás, é até dia 21 que fica rodando o SISU, as inscrições ficam rodando, né? Então, para quem obteve uma nota que queira aplicar, tem até esta terça-feira para fazer isso. Então, se você quer lembrar alguém, se você quer acompanhar alguém, ou se você fez o Enem e quer usar, faça isso, não se esqueça, SISU até dia 21, até terça-feira. E aí, a partir disso, o Ministério da Educação também aproveitou no embalo dessa divulgação, gente, para trazer algumas informações a respeito do incentivo da formação de professores no Brasil. Âmbito necessário, pessoal. E aí você pode pensar assim, Cleusa, mas para que eu vou usar isso se eu vou fazer concurso, vestibular, processo seletivo? Olha, vou te dizer, um super exemplo de política pública, a gente vive levantando aqui a ideia de que conversar e entender como funciona uma política pública faz toda a diferença como argumento numa redação também. E volta e meia, pessoal, questões super relacionadas à educação e ao exercício da função de professor, ou desafios para a valorização dos professores, viram tema de redação. Então é sempre vamos dizer assim, um material não só para o exercício da cidadania, mas para repertório muito fundamental para nós todos.
Olha só, então vamos juntos, gente. O que seriam essas iniciativas de política pública do Ministério da Educação para a formação docente? Uma prova nacional docente, da qual poderiam surgir aí concursos em âmbito municipal e estadual para que houvesse mais professores efetivos e menos temporários. Um pé de meia das licenciaturas, que é uma bolsa paga para estudantes que tenham obtido 650 ou mais de média no Enem para toda a formação na graduação e licenciatura, uma bolsa mensal. Serão distribuídas 12 mil bolsas inicialmente, né, essa projeção. Uma bolsa também para professores já efetivos, né, em estados, municípios, que se dediquem ou que aceitem ir a locais em que há grande carência de professores. Geralmente, pessoal, esses locais são mais distantes, de difícil acesso, então acaba surgindo, não que surjam mais vagas, mas acaba surgindo a necessidade porque há carência mesmo. Não há pessoas que se desloquem até lá. Algumas outras ações de qualificação e valorização da carreira docente, pessoal, tudo isso, porque olha só, 3%, apenas 3% dos estudantes de ensino médio brasileiro dizem querer ser professores. Isso é um número muito baixo. Isso dá, não só esse número, né, mas todas as pesquisas relacionadas dão uma estimativa de que em 2040 nós teremos déficit de mais de 230 mil professores no Brasil. É claro, isso não é só, pessoal, para uma discussão de temática de redação ou algo do gênero, mas é uma discussão nacional que precisa ter esse cuidado mesmo, né? Então, a verificar. Estou trazendo essas informações pensando numa comunicação que o Ministério da Educação fez dessas ações, e essas ações são para que a gente verifique o acontecimento, a aplicabilidade, a política pública em ação. E falando em política pública em ação, em comunicação e tudo isso, eu disse que muito do que conversaríamos hoje vai girar em torno da comunicação. Então, primeiro ponto, comunicação do Ministério da Educação sobre essas ações para que a gente verifique na condição de cidadão. Segundo ponto, gente, comunicação, e não sou eu que estou inventando, todos os analistas estão dizendo que houve não só um ruído, mas uma sistemática completamente distinta. E olha, isso pode ser um exemplo fenomenal se você vai escrever um TCC, vai escrever um artigo, se você vai escrever uma redação ou uma resposta curta sobre comunicação. É como aconteceu toda a novela que se desenrolou em relação ao Pix na semana passada. Na segunda-feira passada eu já fiz questão de trazer informação para você, deixar os links de entrevistas de autoridades, dizendo, olha, como é que funciona, o que é isso, que lá em 2015, gente, já foi estabelecido esse valor, né? Só que é um valor diferente, é de 2 mil para pessoa física e 5 ou 6 mil para pessoa jurídica, das instituições financeiras reportarem isso. E não houve esse quiprocó todo esse barulho. Agora, com o aumento desse valor e com a expansão, né, claro, para o Pix, porque lá em 2015 ele não existia, a gente teve um barulho fenomenal, principalmente gerado por questões relacionadas aí ao que se referiu à ausência de comunicação, ou a uma comunicação muito tímida, ou ainda, gente, uma comunicação que não conversa na mesma linguagem que precisa para dar o entendimento necessário às pessoas. E é claro, pessoal, a gente precisa entender, né, que neste século XXI, principalmente depois da segunda década, a linguagem em que a comunicação se articula não é mais a da entrevista, vamos dizer assim, né, da entrevista do jornalista com autoridade, ou do bastidor que o jornalista consegue trazer. Na verdade, gente, a comunicação é isso que a gente tem feito e conversado aqui muito a respeito, né, com outras situações também. É uma linguagem que vai depender do seu público-alvo, é uma linguagem que precisa muito desse cuidado, dessa transformação e readaptação, inclusive, dos memes, das figurinhas, porque tudo está aí, tudo comunica. Então, a linguagem da rede social é muito diferente.
da linguagem que perdurava, ou que graçava, né, até o final do século XX. E é claro, isso tudo tem a ver com o processo de comunicação. Então, estou deixando o link aí para você também que aprofunda essas ideias e essas sistematizações. Outra questão de comunicação, e claro, tem a ver com poder, com exercício de poder e outras tantas situações, gente, é o cessar-fogo que passou a vigorar neste domingo na faixa de Gaza, né, entre Israel e Hamas. Gente querida, estou deixando também vários links, porque os analistas não é que divergem, eles se completam aí, né? A União Europeia olha para isso como um passo otimista em relação a uma paz duradoura. Outros analistas olham para isso dizendo, olha, cessar-fogo é uma maquiagem, porque a paz duradoura não é algo atingível com as condições que se tem. Outros ainda, né, como a ONU, e nesse momento comemoram a possibilidade de entrar, pelo menos com caminhões de ajuda humanitária, que é uma das previsões dentro dessa primeira etapa. Essa primeira etapa a gente prevê aí uma troca de possibilidades relacionadas a reféns e também essa possibilidade dos caminhões de ajuda humanitária entrarem em Gaza. Muitas autoridades disseram, né, analisando esse pacto que foi assinado de 3 etapas, que é um pacto bastante ambíguo propositalmente, para que os dois lados concordassem, porque se fosse muito incisivo em algumas coisas, um dos lados não cederia. E é importante destacar, né, pessoal, que a gente fala assim do conforto da nossa vida, que a gente não tem do que reclamar, se pode estudar, se pode fazer as coisas que pode no dia a dia, né? E às vezes isso pode soar até um pouco naturalizador da guerra, do conflito. E é por isso que eu digo sempre por aqui que a gente aborda todas essas situações com todo respeito, gente, porque a gente consegue elaborar algumas coisas a partir das informações que obtém. Agora, as informações que nós temos também são muito entrecortadas, né? As informações também podem ser enviesadas pela maneira como elas são disponibilizadas para nós, todos, né? Independentemente da nossa área de atuação. E é por isso que eu chamo atenção para esse ponto, né? Porque não é assim, porque tem um cessar-fogo de 42 dias aí, de 6 semanas, que as coisas vão se resolver, né? Pensando, gente, que guerra é uma situação ou é um momento, a gente pensa nisso espacial e temporalmente, que mata de fome, de sede, de doença e de suicídio também, de muitas pessoas desesperadas. Então, a guerra é um ente, é um tempo, é um espaço, e que a gente precisaria, neste século XXI, evitar. E não estou falando disso de uma maneira assim, ingênua, viu, gente? Não. É pensando mesmo no paradoxo da quantidade de conforto e tecnologia de que dispomos contemporaneamente, e nós ainda precisamos nos perguntar, como Hemingway, por quem os sinos dobram, né? Uma referência explícita que eu faço aqui sistematicamente para vocês. Bem, também sobre isso, gente, claro, existe agora, vamos interligar esse processo de comunicação, a posse do novo presidente Donald Trump nos Estados Unidos neste 20 de janeiro. E olha, já no final de semana houve aí esse entrecruzamento de informações relacionado, né, a 2 aspectos. Eu quero chamar atenção para o cessar-fogo, que aí, claro, a narrativa, pessoal, do governo que sai, do governo do Biden, é de que era um cessar-fogo, ou eram termos discutidos desde maio de 2024. A narrativa do Trump é que, viu só, fui eu que mandei enviados e aí a gente conseguiu discutir. Pessoal, a situação é que, claro, de novo, nós não podemos ser ingênuos porque todos os intermediadores vão querer capitalizar politicamente, né? E isso tem a ver com o processo narrativo em relação a conflitos internacionais. Mais um item relacionado à comunicação, pessoal. Então, vejam, esse item aí da disputa de narrativas, né, do governo que sai e do governo que entra, sobre de quem é a glória, né, nesse momento em relação ao cessar-fogo.
Mais um item sobre comunicação é que a Suprema Corte dos Estados Unidos, no último dia 17, aboliu ou impediu de imediato que o TikTok continuasse funcionando lá naquele país, dizendo assim, ó, tem que conversar porque aqui a gente aprovou que só pode funcionar se for de uma empresa norte-americana. E o TikTok é chinês, né, gente? Aí o Donald Trump disse, não, eu vou fazer uma canetada aqui do executivo e vou dizer assim, ó, vou dar um prazo para o TikTok. Então ele volta para o ar e vou dar um prazo para que haja uma negociação e quem sabe aí com um percentual de empresa norte-americana a rede possa voltar a funcionar. Então, novamente, ou ainda uma vez, a gente tem essa disputa de narrativas. Então, o TikTok chegou a ficar algumas horas fora do ar nos Estados Unidos, mas está no ar e deve funcionar, né, pensando em ter esse prazo de 90 dias para estabelecer esse diálogo com alguma empresa norte-americana. A confirmar também, gente. E, como prometido, eu disse que, olha, de bônus ainda ia falar dessa questão do cigarro, principalmente porque é uma discussão atemporal, gente. Milão baniu, então, desde 1º de janeiro, o fumo, cigarro, né, de espaços públicos, mesmo que abertos, então praça, parque, tudo isso. Muito bem, no entanto, há algumas questões aí. A primeira delas que chama a atenção, gente, é que isso não está, ou nesta lei não está previsto cigarro eletrônico, que na verdade é o grande problema se a gente pensar no consumo entre jovens e adultos jovens. Bem, não é a primeira cidade do mundo a fazer isso, mas existem outras cidades, né, gente, que inclusive impedem, proíbem venda de cigarro para nascidos de tais anos para frente, que é justamente para desestimular o consumo, para ver países, quem sabe, né, que tenham abolido o cigarro aí sistematicamente ao longo das décadas. Agora, a questão também que se coloca, que é um problema nosso, não só mundial, né? Não é só do exemplo que eu citei aqui de Milão, que é a notícia mais recente, mas é a questão dos cigarros eletrônicos, gente. E que volta e meia também aparece por aí como questão relacionada a processo seletivo, dizendo, escuta, e aí? Vale regulamentar? Tem que proibir? O que se faz com essa invenção contemporânea? Mais uma vez, é um processo de comunicação, gente. E comunicar nem sempre é algo fácil, simples, direto ou tranquilo, né? Eu desejo a você que você tenha uma semana em que consiga se comunicar com todos à sua volta, que dê tudo certo. Na próxima segunda-feira a gente se encontra por aqui, dia 27. Um grande abraço a você e até lá.